Lembra da figura de 3 pessoas. Os 3 chamam José. Não, vocês têm que anotar isso dentro do coração. Olha esses 3 caras aqui, ó. 3 Josés. Oh, se você tiver a habilidade de voltar 1 hora no tempo, porque já vai acabar essa palestra, que merda. Ó, J1, J2, J3. Quem é o José 1? Conhece ou não? Egito. José do Egito foi treinado pelo pai dele, te mostra os versículos todos. Jacó treinou José para ser uma máquina. Segundo José, o pai de Jesus. É o pai de Jesus? Pai de Jesus. Terceiro José, vocês sabem quem é? Arimateia. José de Arimateia. Nós temos 3 Josés. Um treinou a maior riqueza que já aconteceu, foi o maior gerador de riqueza, pai de Jesus, padrasto, para você não ficar emocionado aí, meu Deus, que é pai, entendeu, né? Egito, pegou a nação mais próspera da terra, a lei egípcia falava que forasteiro não podia, até isso ele conseguiu por causa de um conselho. Por que você tem que amar a sabedoria? Vai abrindo em Provérbios 4:7, daqui a pouquinho já deixa no jeito aí. Quando você entende o que é sabedoria, você vai lembrar da história dos 3 Josés. Aquele José lá do meio, ele teve uma morte precoce. Tanto é que nem a Bíblia fala dessa morte, ele só desaparece. Vocês já perceberam? Vocês que lê Bíblia? Sumiu. Ele treinou aquele que era a riqueza em pessoa aqui na terra. Mas a riqueza em pessoa, quando chega, está com riqueza? Não, mas Deus mandou entregar a riqueza, ouro e mirra. Na morte, o Deus vivo deixou os discípulos levarem Jesus ser jogado no meio do pasto? Não, usou o terceiro José. Presta atenção no que eu estou te falando. O primeiro José salvou a casa de Israel, o segundo José treinou o Messias, e o terceiro, os últimos atos, por network, conseguiu liberação do corpo, porque ele era senador da república, ele era dono de companhia de navio, e era um homem extremamente rico e influente. Ele era um discípulo oculto de Jesus, muito rico, conseguiu colocar Jesus na rocha, lugar onde morto é colocado, de morto rico, né, de família rica, conseguiu liberação do corpo com influência, e conseguiu uma roupa caríssima, de linho finíssimo, que era a coisa mais absurda há 2000 anos atrás. Esses 3 Josés, eles cumpriram o propósito deles, os 3. Aquele pequeno, para cumprir, o primeiro foi perseguido, o pai de Jesus teve que fugir, o terceiro, o mais próspero de todos, pessoalmente, em riqueza, entendeu para que servia a riqueza, e em nenhum momento Jesus repreendeu ele pela riqueza. E quem que termina com a história de Jesus, liberando o corpo, arrumando o linho finíssimo, e colocando ele no lugar onde um muito rico era sepultado? O discípulo oculto que pegava toda a grana para investir naquilo que Deus chamou. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é libertador. Não fiquem com raiva. O primeiro José poderia ficar com raiva dos irmãos e matar eles de fome, mas ele teve discernimento que a expulsão e a perseguição era, porque senão José nunca cumpriu o propósito. Então às vezes vocês vão ser perseguidos, isso faz parte do propósito. Quando você entender que você está num papel de José, pai de Jesus, você é um preparador do caminho, é o mesmo papel de João Batista, passou do limite. Talvez você não tenha compreensão das escrituras, lá está escrito que o João Batista não vai entrar no reino. Não está escrito assim, está escrito assim, ó. Ele é o maior do nascido entre mulheres, porque teve a maior revelação, e a revelação foi concluída porque ele viu com os próprios olhos o Salvador. Então ele é o maior de todos os nascidos de mulher. Aí fala, mas ele é o menor do menor dos que estão no reino. Menor é o último da fila, e menor do menor é o que está fora da fila. E aí quando você tem essa compreensão, você chora, porque Jesus falou, você não vai reinar. Foi obstinado. Sabe o que ele foi? Ambicioso. Ele ficou com raiva de Jesus, porque Jesus não foi libertar ele na cadeia, e chegou a falar uma atrocidade. É você mesmo que a gente tem que esperar? Ah, Paulo, então você vai ensinar a Bíblia? Não, a Bíblia eu ensino 4h59 da manhã. Eu estou falando de sabedoria, e o problema de mexer com sabedoria é que não dá para falar das suas coisas do dia aqui de baixo. Mas se vocês quiserem falar da horizontal, eu posso falar só a sua linguagem. Está querendo subir a pressão para você entender. Fala com a boquinha e todo mundo escreve assim, ó, a riqueza tem propósito. Por que ganhador de Mega Sena joga tudo no lixo? Porque não tem propósito. É aquele agonizante na mão dele, ele não sabe o que fazer com aquilo, por isso que ele tem que devolver para o mercado.